Olá, povo de Deus, a paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quero aqui trazer uma palavra da parte de Deus ao seu coração. Você que nos acompanha, que o Espírito de Deus possa te abençoá-lo de maneira poderosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu tenho aqui uma mensagem da parte de Deus, aonde nos dias que vivemos nós vemos muita teoria e pouca prática. Aonde o que não falta é mentirosos pregando o evangelho, enganadores, pessoas que trazem muita teoria ou muita mentira e pouca verdade da parte de Deus. Aliás, eu quero te mostrar aqui na Bíblia do que eu estou falando. Lucas 24:47 diz assim, 24:47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecado a todas as nações, começando em Jerusalém. Jesus aqui, para quem não sabe, já havia ressuscitado. E quando Jesus ressuscitou, foi a primeira coisa que ele pediu para os seus discípulos, que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecado. Há muitos que pregam tanta teoria que apenas a fé em Jesus salva. Tem muitos que pregam que viver o evangelho da graça é o que salva, é verdade. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Mas no mesmo Efésios capítulo 2, versículo 6. Aliás, eu vou até ir lá, para que fique bem claro. Efésios capítulo 2, versículo 6, assim está escrito. 2,6 de Efésios, diz assim. 2,6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Juntamente com ele. Quando é que um alguém pode estar junto com Cristo? Ou quando é que um alguém se une a Cristo? Agora eu vou para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz assim. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, ou não aceitais o pecado, e eu vos recebereis. Ou seja, Cristo só recebe um alguém quando esse alguém se separa do pecado. Se um alguém não se separar do pecado, Cristo jamais irá recebê-lo. Quer que Cristo te receba, tem que se separar do pecado. E muitos pregam em teoria que é pela fé que sois salvos. É verdade, a Bíblia fala, pela graça sois salvos mediante a fé. Mas antes da graça, antes da fé, a Bíblia fala em Efésios 2,6, juntamente com ele. Mas eu também te levei em Coríntios, para estar junto a Cristo, tem que se separar do pecado. A primeira coisa que ele instruiu a seus discípulos, que no nome dele pregasse arrependimento para a remissão de pecado. Eu preciso lhe falar, você pode ter a sua fé totalmente em Jesus. Se você não se arrepender, você não pode ser salvo. Você pode estar vivendo o evangelho da graça. Se você não se arrepender, você não pode ser salvo. Você pode estar dentro da igreja, mas se você não se arrepender, você não pode ser salvo. Jesus aqui já tinha ressuscitado, para quem não sabe. Jesus já tinha ressuscitado. Se apenas através da fé fosse salvo, Jesus teria dito assim para os apóstolos: prega somente que a fé salva. Se apenas o evangelho da graça salvasse, ele teria dito assim: prega que apenas a graça salva. Mas ele não mandou que pregasse primeiro a fé. Ele não mandou que pregasse primeiro a graça. Ele disse: em meu nome pregai arrependimento para remissão. Esses que ficam falando que apenas a fé em Jesus salva, que ter a fé em Jesus Cristo vai ser salvo, não conhece de Bíblia, não estuda a Bíblia, é adúlteros, mentirosos, enganadores, blasfemadores, adúltero que anda errado, que não estuda a palavra e mente, engana todo mundo. Não pense você que apenas a fé em Jesus que salva. Não, não é apenas a fé. Não é o viver o evangelho da graça. Antes de viver a fé, antes de viver o evangelho da graça, vem o arrependimento para a remissão de pecado. Fica você dentro da igreja se prostituindo. Fica você dentro da igreja mentindo. Fica você dentro da igreja fornicando, na fornicação. Fica você dentro da igreja no adultério. Fica você dentro da igreja roubando. Fica você dentro da igreja bebendo. Fica você colocando na igreja música do mundo. O seu lugar no lago de fogo.
Lá é o seu lugar. O seu lugar é do seu pastor que anda errado também. Não se arrepende não para você ver. Não se converte não para você ver. Fica em um mundo de mentirosos em televisão, em YouTube, adivinhando sobre a vida dos outros, o espírito de Satanás dessas pessoas, enganando a todo mundo, adúlteros, mentirosos. Não prega o arrependimento, não prega a conversão. Primeiro é o nome de Jesus, arrependimento para a conversão dos pecados. É o nome de Jesus que deve ser pregado, não é a mentira, não é o engano. Primeiramente, arrependimento. Cuidado, você que vai de qualquer igreja, independente da qual seja ela, que fica pregando riqueza, fica adivinhando, fica enganando as pessoas, adúlteros, mentirosos, enganadores. Cuidado, você que segue estas pessoas. Muitos pregam, muita teoria e pouca prática. A gente vê a maioria pregando. É a fé em Jesus Cristo. Se você tiver fé, será salvo. Eu preciso lhe falar antes da fé. Antes de viver o evangelho da graça, vem a conversão, o arrependimento. Você pode ter a sua fé totalmente em Jesus. Se você não se arrepender, a sua fé vai ser em vão. Você pode estar vivendo o evangelho da graça. Se você não se arrepender, também vai ser em vão viver o evangelho da graça. Antes da fé, antes de viver o evangelho da graça, vem o arrependimento, e muitos não têm pregado isso. A gente vê muitos pregando que ter a fé em Jesus, o viver o evangelho da graça salva. Não é apenas isso. Senão Jesus teria dito assim para os apóstolos, que eles pregassem a fé, seria salvo. Pregasse a graça que seria salvo. Mas antes da fé, antes do evangelho da graça, Jesus aqui já tinha ressuscitado, para quem não sabe. Para quem não sabe, João foi o primeiro pregador do Novo Testamento. E João deixou bem claro, pregando arrependimento no nome de Jesus. Quando o evangelho da graça foi revelado, ou quando a graça foi liberada para que a humanidade vivesse o evangelho da graça, Pedro, o apóstolo Pedro, foi o primeiro pregador a ser enviado a falar do evangelho da graça. Pedro pregou arrependimento. Depois de Jesus, Paulo foi o apóstolo que mais pregou na terra. E na carta aos Coríntios ele pregou arrependimento. Eles não pregaram primeiro a fé, não pregaram primeiro o evangelho da graça. Primeiro, no nome de Jesus, eles pregou o arrependimento para a remissão ou para a conversão dos pecados. Esteja você na igreja, esteja você fora da igreja, afastado, desviado. Aliás, muitas pessoas que estão fora da igreja e muitos que estão dentro da igreja estão desviados e não sabem. Sabe por quê? Está seguindo bajuladores. É verdade. Está seguindo enganadores, aceitando tudo. Eu preciso lhe falar, cuidado com a sua salvação. Sua salvação custou o sangue de Jesus. Mas se você vai em algum lugar aonde prega que é apenas a fé que vai salvar, você está totalmente equivocado. Jesus não disse que primeiro a fé salvaria, que o evangelho da graça primeiro salvaria. Primeiro o arrependimento. Não é, você pode ter a sua fé totalmente em Jesus. Se você não se arrepender, não pode ser salvo. Esteja você dentro ou fora da igreja. Se você não se arrepender, jamais será salvo, a não ser que se arrependa. Não vá pelo que os outros ensinam, vá pela palavra de Deus. Aliás, não vá pelo que os outros pregam. Pega a Bíblia, analise, pesquise, mergulhe de cabeça na palavra de Deus e você vai tirar suas próprias conclusões. Está aqui Lucas, Jesus já tem ressuscitado aqui. Por que ele já tem ressuscitado e mandou pregar arrependimento? Por que ele mandou pregar arrependimento? Porque primeiro não é a fé. Primeiro não é o evangelho da graça, primeiro o arrependimento. Depois de se arrepender, você se separar do pecado, como eu te mostrei lá em 2 Coríntios 6,17. E te mostrei também em Atos 2,6. Aí sim, quando você pesquisar na Bíblia, aí você tira suas próprias conclusões e você veja se é os homens ou a palavra de Deus que está certo. Tem muitas pessoas seguindo pessoas erradas, não observa a palavra de Deus e acha que está salvo. Tem muitas pessoas dentro da igreja, juntamente com o seu pregador, perdendo a salvação porque não estuda a palavra de Deus. Anda errado, mesmo você estando na presença de Deus, dentro ou fora da igreja, você vai ver o seu lugar. Tá bom, queridos? Boa reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.